A paz de Deus seja com você, que chegou até aqui porque o seu espírito estava precisando de segurança, de confirmação e de uma palavra que aquietasse o coração. Antes de qualquer coisa, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Se inscreva agora no canal Promessas do Altíssimo. A sua inscrição não é apenas um clique, ela é um ato de fé. Ela é o que permite que esta oração alcance mais vidas, fortaleça esta comunidade de intercessores e mostre que juntos somos mais fortes e vamos mais longe em oração. Aqui, ninguém caminha sem cobertura. Aqui, oramos uns pelos outros. Aqui, a presença de Deus nos une. Agora, respira fundo, aquieta o coração. Porque o que Deus vai fazer neste momento não é apenas te acalmar, é te posicionar em segurança. Hoje nós entramos em oração baseados no Salmo 27 e no Salmo 91, escritos pelo salmista Davi, um homem que conheceu a guerra, mas aprendeu a descansar debaixo da proteção de Deus. Existem pessoas que estão vivendo em estado constante de alerta. O corpo está cansado, a mente não descansa, o coração até crê, mas o medo ainda bate à porta. E é por isso que o Espírito Santo te trouxe aqui. Porque o Salmo 27 declara: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo?" E o Salmo 91 confirma: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará." Hoje, Deus não apenas te defende, Ele te esconde. Ele não apenas te livra do ataque, Ele remove o medo de esperar o ataque. Se você chegou aqui sentindo que precisava se proteger o tempo todo, se você anda tenso, se você tem dormido com o coração em alerta, essa oração é para você. Não é fraqueza precisar de abrigo, é sabedoria saber onde se esconder. E hoje o Senhor te diz: "Entra no meu esconderijo, eu te guardo, eu te sustento, eu te dou paz." Antes de seguirmos para a próxima oração, eu quero te pedir mais uma coisa. Escreva nos comentários a sua cidade, os nomes da sua família e o seu pedido de oração. Nós oramos por cada comentário, cada nome representa uma petição. Cada palavra aqui é cobertura espiritual. Agora, em nome de Jesus, prepare o seu coração. Paz de Deus seja com você que permanece aqui porque entendeu que este não é um momento comum, é um chamado à segurança, é um convite ao esconderijo. Senhor Deus, em nome de Jesus, entramos nesta próxima oração para tratar do medo que se instalou sem pedir permissão. Aquele medo que não grita, mas sussurra, que não paralisa de uma vez, mas cansa aos poucos. Hoje, em nome de Jesus, nós não negamos que o medo existiu, mas negamos que ele tenha autoridade sobre esta vida, assim como declarou o salmista Davi no Salmo 27. "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo?" Hoje essa palavra não é apenas lida, ela é ativada. Pai, existem medos que nascem de ataques reais, mas existem medos que nascem da expectativa do ataque. Hoje, o Senhor remove não apenas o perigo, mas a antecipação do perigo. Em nome de Jesus, quebra o ciclo do alerta constante, remove a sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, cura o coração que aprendeu a viver se defendendo, assim como o Salmo 91 declara que aquele que habita no esconderijo descansa. Hoje nós entramos nesse lugar não como visitantes, mas como moradores. Pai, ensina este coração a habitar, a permanecer, a não sair do esconderijo por ansiedade, por controle ou por medo de soltar as rédeas. Leão de Judá, posiciona-te agora entre esta vida e todo o mal. Silencia a voz do inimigo que tenta criar cenários que não existem. Cala a língua da mentira que diz: "Você não está seguro." Pai, existem pessoas que oram, mas não descansam. Creem, mas não se sentem seguras. Hoje, o Senhor alinha fé e descanso,
Assim como Davi foi perseguido e mesmo assim escolheu confiar. Ensina-nos a não tomar decisões baseadas no medo, mas na tua presença. Em nome de Jesus, que todo medo noturno seja quebrado. Que toda ansiedade ao acordar seja calada. Que todo pensamento de ameaça perca força agora. O Salmo 91 declara que não temeremos o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Hoje, essa promessa se torna real no coração. Pai, fecha as portas do medo, sela a mente com paz, coloca guarda sobre os pensamentos. Que o coração não se mova mais por alerta, mas por confiança. Se alguma voz tenta dizer, cuidado, se proteja, não confia, hoje essa voz é substituída pela tua voz que diz, eu te guardo. Assim como o Salmo 27 declara que Davi pediu apenas uma coisa, estar na presença do Senhor. Hoje nós pedimos o mesmo, porque na tua presença o medo não resiste. Pai, que o coração sinta o que a palavra já declarou. Segurança, abrigo, paz. Se você crê, declare agora, mesmo em silêncio, eu habito no esconderijo do Altíssimo. O medo não me governa. Deus é a minha segurança. Se esta oração está tocando o seu interior, se inscreva no canal Promessas do Altíssimo, porque a sua inscrição fortalece esta comunidade de intercessores e leva esta palavra ainda mais longe. A paz de Deus seja com você, que permanece firme neste altar de oração, porque o seu espírito entendeu que existem lutas que não são visíveis, mas são sentidas. Senhor Deus, em nome de Jesus entramos nesta próxima oração para tratar dos ataques que não se mostram claramente, mas tentam desgastar no silêncio. Ataques que não gritam, mas pressionam, que não se apresentam, mas rodeiam, que não se revelam, mas roubam a paz. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor expõe o invisível e anula todo ataque que tenta agir nas sombras. Assim como declarou o salmista Davi no Salmo 27, ainda que um exército se acampe contra mim, não se temerá o meu coração. Essa não é uma frase de coragem humana, é uma declaração de confiança na guarda de Deus. Pai, existem ataques que não vêm por pessoas, mas por opressão. Um peso sem motivo, uma angústia sem causa aparente, uma tensão que surge do nada. Hoje, o Senhor revela que isso não é fraqueza, é um ataque invisível que agora está sendo interrompido. Assim como o Salmo 91 declara que nenhum mal chegará à nossa tenda, hoje essa promessa se torna uma certeza viva. Pai, cobre esta vida contra ataques que vêm à noite, contra opressões que surgem no silêncio, contra pensamentos que tentam roubar o descanso. Que todo ataque invisível se torne visível aos teus olhos e seja imediatamente desarmado. Leão de Judá, posiciona-te como guarda entre esta vida e toda intenção maligna. Que nenhuma força oculta tenha acesso ao coração, à mente ou ao lar. Pai, quebra agora a ansiedade espiritual, aquela ansiedade que não tem motivo claro, mas gera agitação interior, que faz o coração acelerar sem razão. Em nome de Jesus, que a paz de Deus invade o interior com autoridade. O Salmo 91 diz que aquele que habita à sombra do Onipotente descansa. Hoje, o Senhor ensina esta vida a descansar sem medo de baixar a guarda. Pai, remove a necessidade de controlar tudo, remove o hábito de vigiar o perigo, ensina o coração a confiar de verdade. Assim como Davi enfrentou ataques que ninguém via, mas confiou em Deus, ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos tudo. Que o descanso não seja confundido com descuido, mas entendido como fé madura. Pai, sela o sono, sela o descanso, sela a mente. Que os pensamentos não sejam campo de batalha, mas lugar de paz. Se algum ataque invisível tentou se instalar na rotina, hoje ele é quebrado. Declaramos com autoridade, o invisível foi expulso, a paz foi restaurada.
o descanso está sendo estabelecido. Se você crê, declare agora: eu descanso à sombra do Onipotente. Nenhum ataque invisível me alcança. Deus é a minha guarda. Se esta oração está trazendo alívio ao seu interior, se inscreva no canal Promessas do Altíssimo, porque a sua inscrição fortalece esta comunidade de intercessores e leva esta palavra ainda mais longe. A paz de Deus seja com você, que segue firme nesta caminhada de oração, porque o Senhor não apenas protege do que é visível, mas também do que é lançado em silêncio no Espírito. Senhor Deus, em nome de Jesus, entramos nesta próxima oração para tratar da inveja que não se declara, do olho maligno que não se apresenta, mas observa, analisa e tenta se infiltrar. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor corta toda conexão entre esta vida e olhares carregados de maldade. Assim como declarou o salmista Davi no Salmo 27, quando os malignos, meus adversários e meus inimigos se aproximam de mim para me devorar, eles tropeçam e caem. Hoje, essa palavra se cumpre. Pai, existe inveja que não se manifesta em ataque direto, mas em observação silenciosa. Olhares que não aplaudem, pensamentos que não celebram, intenções que não se alegram com a vitória do outro. Hoje, em nome de Jesus, essa inveja é desarmada, esse olho é fechado, essa intenção é neutralizada. Assim como o Salmo 91 declara que 1000 caem ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas não nos alcançam, hoje declaramos: nenhum olho maligno nos alcança. Pai, cobre esta vida contra a inveja que não fala, mas torce contra o olho que observa esperando uma brecha, contra a intenção que se alimenta da queda do outro. Leão de Judá, posiciona-te agora como muro de fogo entre esta vida e toda intenção maligna. Que nenhuma palavra lançada em pensamento tenha força, que nenhum desejo maligno tenha acesso, que nenhuma energia espiritual negativa se aproxime. Pai, existem ataques que não vêm por palavras, mas por sentimentos escondidos. Hoje o Senhor expõe e desfaz esse mal. Assim como Davi foi perseguido por inveja antes de ser rei, mas foi guardado por Deus, ensina-nos a confiar que o Senhor esconde aqueles que Ele unge. O Salmo 91 declara que Deus nos cobre com suas asas. Hoje, essa cobertura se torna um escudo contra toda inveja. Pai, que esta vida não ande mais em alerta com medo de olhares, que não se diminua para não despertar inveja, que não se esconda por medo, mas por sabedoria. Porque há uma diferença entre se esconder em Deus e se esconder por medo. Hoje, o Senhor ensina a se esconder no lugar certo. Declaramos com autoridade: a inveja foi quebrada, o olho maligno foi cortado. Eu ando escondido em Deus. Se você crê, declare agora: eu estou coberto pelo Altíssimo, nenhum olho maligno me atinge, Deus é a minha proteção. Tire esta oração, está trazendo segurança ao seu coração. Se inscreva no canal Promessas do Altíssimo, porque a sua inscrição fortalece esta comunidade de intercessores e leva esta palavra ainda mais longe. A paz de Deus seja com você, que continua aqui, porque entendeu que Deus não cuida apenas do caminho, mas também do interior de quem caminha. Senhor Deus, em nome de Jesus, entramos nesta próxima oração para tratar do campo mais atacado nos últimos tempos: a mente. Porque há ataques que não buscam derrubar o corpo, mas confundir os pensamentos, desorganizar as emoções e roubar a paz sem fazer barulho. Hoje, em nome de Jesus, nós levantamos um muro de proteção sobre a mente e sobre o coração. Assim como declarou o salmista Davi no Salmo 27, ainda que um exército se levante contra mim, o meu coração não temerá. Hoje, essa palavra se cumpre no lugar onde o medo mais tentou entrar, nos pensamentos. Pai,
Existem ataques emocionais que vêm em forma de confusão, pensamentos que se repetem, imagens que não saem da mente, sentimentos que oscilam sem motivo aparente. Hoje, em nome de Jesus, essa confusão é calada, essa repetição é interrompida, esse ataque emocional é quebrado. Assim como o Salmo 91 declara que nenhum mal nos atinge, hoje declaramos: nenhum mal mental, nenhum peso emocional, nenhuma opressão psíquica terá acesso a esta vida. Pai, cobre a mente contra pensamentos intrusivos, contra vozes internas que acusam, contra memórias que tentam assustar, contra ideias que não vêm de ti. Leão de Judá, posiciona-te agora como guarda dos pensamentos, que toda ideia que não nasce em Deus seja retirada agora. Pai, existem pessoas que oram, mas continuam sendo atacadas na mente. Hoje, o Senhor alinha oração e paz. Que a mente aprenda a descansar em verdade, que os pensamentos se organizem, que o interior se aquete. Assim como Davi aprendeu a derramar o coração diante de Deus, ensina-nos a não guardar o que nos machuca por dentro. O Salmo 91 declara que Deus nos guarda de todo mal. Hoje, nós incluímos todo mal emocional, todo mal psicológico, todo mal que tenta desgastar por dentro. Pai, substitui a ansiedade pela tua paz. Substitui a confusão pela tua clareza. Substitui o peso pela leveza do teu espírito. Que o coração não seja mais um campo de batalha. Que a mente não seja mais um lugar de guerra. Que o interior se torne um lugar de descanso. Declaramos com autoridade: minha mente está protegida. Meus pensamentos estão guardados. A paz de Deus governa meu interior. Se você crê, declare agora: minha mente pertence ao Senhor. Meus pensamentos estão em paz. Deus governa meu interior. Se esta oração está trazendo alívio à sua mente, se inscreva no canal Promessas do Altíssimo, porque a sua inscrição fortalece esta comunidade de intercessores e leva esta palavra ainda mais longe. A paz de Deus seja com você, que permanece nesta corrente de oração, porque entendeu que Deus não guarda apenas o coração, mas também os passos. Senhor Deus, em nome de Jesus, entramos nesta próxima oração para consagrar o caminho, as escolhas e cada decisão que precisa ser tomada neste tempo. Porque há pessoas que estão em paz por dentro, mas inseguras sobre o próximo passo. E hoje, o Senhor não apenas acalma, Ele direciona. Assim como declarou o salmista Davi, no Salmo 27, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por uma vereda plana. Hoje essa oração se torna real. Pai, existem decisões que não podem ser tomadas na pressa, escolhas que não devem nascer do medo, caminhos que não devem ser definidos pela ansiedade. Hoje, em nome de Jesus, retira toda a confusão na tomada de decisão. Remove a pressão de ter que escolher rápido. Substitui a incerteza pela tua direção segura. Assim como o Salmo 91 declara que o Senhor dá ordens aos seus anjos para nos guardar em todos os caminhos, hoje declaramos: nossos passos estão guardados. Pai, se alguma decisão está sendo tomada sob pressão externa, hoje essa pressão cai. Se alguma escolha está sendo feita por medo de perder, hoje o Senhor realinha o coração. Leão de Judá, caminha à frente, abrindo veredas seguras. Fecha caminhos que parecem bons, mas não são de Deus. E abre portas que trazem paz, mesmo que exijam espera. Pai, ensina este coração a reconhecer a tua voz, que não confunda barulho com direção, que não confunda urgência com propósito. Assim como Davi perguntava ao Senhor antes de avançar, ensina-nos a consultar antes de decidir. O Salmo 91 declara que nenhuma pedra nos fará tropeçar. Hoje, essa promessa se cumpre nas decisões. Pai,
Protege o caminho de erros que trazem arrependimento. Protege as escolhas de consequências desnecessárias. Protege os passos de desvios invisíveis. Que o coração sinta confirmação antes de avançar. Que a paz seja o sinal. Que a tua presença seja o critério. Declaramos com autoridade: meus passos são guiados por Deus. Meu caminho está protegido. Eu decido com paz e sabedoria. Se você crê, declare agora: Deus guia meus passos. Meu caminho está seguro. Eu ando na direção certa. E esta oração está trazendo clareza ao seu caminho. Se inscreva no canal Promessas do Altíssimo, porque a sua inscrição fortalece esta comunidade de intercessores e leva esta palavra ainda mais longe. A paz de Deus seja com você que permanece nesta corrente, porque entendeu que o Senhor não cuida apenas do hoje, mas também do amanhã. Senhor Deus, em nome de Jesus, entramos nesta próxima oração para entregar o futuro nas mãos de quem vê o fim desde o começo. Porque há corações que descansam no presente, mas se angustiam pelo que vem depois. Hoje, em nome de Jesus, essa angústia é substituída pela certeza do cuidado de Deus. Assim como declarou o salmista Davi no Salmo 27, creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Essa não é uma esperança vaga, é uma convicção sobre o futuro. Pai, existem medos que não estão no agora, mas no depois. E se não der certo? E se eu não conseguir? E se o futuro for difícil? Hoje, o Senhor responde a essas perguntas com uma promessa: eu estarei lá. Assim como o Salmo 91 declara que Deus nos livra do mal e nos cobre com suas asas, hoje declaramos: o futuro também está coberto. Pai, guarda o amanhã de ataques que ainda não existem. Protege de cenários que a mente cria, mas que não vêm de ti. Remove a ansiedade que tenta roubar a paz do presente com medo do futuro. Leão de Judá caminha à frente do tempo. Prepara caminhos, organiza encontros, abre portas no tempo certo, fecha aquilo que não nos faria bem. Pai, ensina este coração a confiar no processo, a não tentar adivinhar o futuro, a não viver de preocupação antecipada. Assim como Davi foi cuidado em cada etapa, ensina-nos a crer que o Senhor não muda no meio do caminho. O Salmo 91 declara que o Senhor nos satisfaz com longevidade e nos mostra a salvação. Hoje, essa promessa alcança o futuro. Pai, sela o amanhã com paz, que o coração não acorde com medo do que vai enfrentar, que a vida siga com confiança tranquila, que o futuro não seja um lugar de medo, mas de esperança. Que o amanhã não seja uma ameaça, mas uma continuação do cuidado de Deus. Declaramos com autoridade: meu futuro está nas mãos de Deus. O amanhã está coberto pelo Altíssimo. Eu caminho sem medo do que vem. Se você crê, declare agora: Deus cuida do meu futuro. Meu amanhã está seguro. Eu confio no cuidado do Senhor. Se esta oração está trazendo paz sobre o futuro, se inscreva no canal Promessas do Altíssimo, porque a sua inscrição fortalece esta comunidade de intercessores e leva esta palavra ainda mais longe. A paz de Deus seja com você, que segue nesta corrente de oração porque entendeu que Deus não guarda apenas a vida individual, mas o território onde essa vida habita. Senhor Deus, em nome de Jesus, entramos nesta próxima oração para cobrir a casa, o lar e tudo o que acontece entre essas paredes. Porque há ataques que não vêm diretamente contra a pessoa, mas contra o ambiente. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor estabelece um limite espiritual ao redor deste lar. Assim como declarou o salmista Davi no Salmo 27, pois no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. Hoje, o Senhor esconde esta casa de toda adversidade. Pai, existem casas onde a paz foi sendo roubada aos poucos. Discussões sem motivo. Tensão no ar,
silêncios pesados, cansaço coletivo. Hoje, em nome de Jesus, essa atmosfera é transformada. Assim como o Salmo 91 declara que nenhum mal chegará à nossa tenda, hoje declaramos: nenhum mal entra nesta casa, nenhuma confusão se instala, nenhuma opressão permanece. Pai, sela este lar com a tua presença, que as portas sejam guardadas, que os quartos sejam lugares de descanso, que as conversas sejam cobertas pela paz. Leão de Judá, posiciona-te como guarda deste ambiente. Que toda intenção maligna que tente se aproximar seja barrada agora. Pai, protege os filhos, protege os pais, protege os que saem para trabalhar e os que ficam em casa. Que todos estejam debaixo do mesmo manto de proteção. Assim como Davi confiava que Deus era sua casa forte, ensina-nos a confiar que o Senhor é o guarda do nosso lar. O Salmo 91 declara que Deus dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. Hoje, essas ordens se estendem sobre a casa. Pai, se alguma coisa entrou neste lar e não veio de ti, hoje é retirada. Se algum peso foi trazido por visitas, palavras ou situações, hoje é quebrado. Que a casa volte a ser um lugar de refúgio, um lugar de alívio, um lugar onde a presença de Deus é percebida. Declaramos com autoridade: minha casa está coberta, minha família está protegida. A paz de Deus governa este lar. Se você crê, declare agora: minha casa pertence ao Senhor, meu lar está debaixo da proteção de Deus, a paz habita aqui. Se esta oração está trazendo paz ao seu lar, se inscreva no canal Promessas do Altíssimo, porque a sua inscrição fortalece esta comunidade de intercessores e leva esta palavra ainda mais longe. A paz de Deus seja com você, que permanece nesta oração porque entendeu que Deus não protege apenas caminhos e casas, mas os relacionamentos que sustentam a vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, entramos nesta próxima oração para tratar dos vínculos que foram sendo atacados de forma sutil, com palavras mal colocadas, silêncios mal interpretados e feridas que não foram curadas no tempo certo. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor interrompe todo ataque que visa separar o que o Senhor uniu. Assim como declarou o salmista Davi no Salmo 27, o Senhor é a força da minha vida, de quem me atemorizarei. Hoje, essa força se manifesta nos relacionamentos que precisam ser restaurados. Pai, existem ataques que não chegam com gritos, mas com distanciamento. Não chegam com discussões grandes, mas com frieza. Hoje, o Senhor traz calor onde houve gelo, assim como o Salmo 91 declara que Deus cobre com suas asas. Hoje, o Senhor cobre os relacionamentos com proteção e cuidado. Pai, protege os vínculos emocionais contra a incompreensão, contra a falta de diálogo, contra palavras ditas fora do tempo, contra sentimentos mal interpretados. Leão de Judá, entra agora como defensor dos relacionamentos, quebra toda a intenção maligna que tenta gerar rachaduras em vínculos importantes. Pai, restaura a harmonia entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre familiares, entre amigos que se afastaram sem entender por quê. Assim como Davi buscava a paz, mesmo em tempos de guerra, ensina-nos a buscar a conciliação mesmo quando o orgulho tenta falar mais alto. O Salmo 91 declara que nenhum mal nos alcança. Hoje declaramos: nenhum mal alcança nossos relacionamentos. Pai, remove a desconfiança, remove a suspeita infundada, remove a tentação de interpretar tudo pelo pior ângulo. Que o amor seja restaurado, que a comunicação seja curada, que a paz volte a governar os vínculos. Declaramos com autoridade: meus relacionamentos estão protegidos, a harmonia está sendo restaurada. Deus governa meus vínculos emocionais. Se você crê, declare agora: Deus cuida dos meus relacionamentos, a paz governa meus vínculos, o amor é restaurado.
Se esta oração está tocando seus relacionamentos, se inscreva no canal Promessas do Altíssimo, porque a sua inscrição fortalece esta comunidade de intercessores e leva esta palavra ainda mais longe. A paz de Deus seja com você, que permanece firme nesta corrente, porque entendeu que Deus não trata apenas o que acontece hoje, mas os ciclos que se repetem ao longo do tempo. Senhor Deus, em nome de Jesus, entramos nesta próxima oração para quebrar padrões de conflito que se instalaram sem serem percebidos. Discursos que sempre começam do mesmo jeito, silêncios que sempre terminam em distância, feridas que nunca cicatrizaram por completo. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor interrompe a repetição e cura a raiz. Assim como declarou o salmista Davi no Salmo 27, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Hoje, essa palavra traz cura para feridas antigas que ainda influenciam o presente. Pai, existem conflitos que não nascem no agora, mas em dores antigas. Palavras que doeram no passado e ainda ecoam no coração. Hoje, o Senhor silencia esses ecos. Assim como o Salmo 91 declara que Deus nos livra de todo mal, hoje declaramos: Deus nos livra de ciclos de dor que não precisam mais continuar. Pai, cura as feridas que geraram defesa em vez de diálogo. Cura as marcas que geraram desconfiança em vez de entrega. Cura os traumas que geraram medo de se abrir novamente. Leão de Judá entra agora como quebrador de ciclos. Rompe toda sequência de conflito. Interrompe toda rotina de dor. Estabelece um novo padrão baseado em paz e verdade. E reconstrói a confiança onde ela foi quebrada, não com pressa, mas com segurança, não com força, mas com cura profunda. Assim como Davi aprendeu a confiar em Deus, mesmo depois de ser ferido por homens, ensina-nos a não fechar o coração por causa do passado. O Salmo 91 declara que o Senhor é nosso refúgio. Hoje, faz dos relacionamentos um lugar de refúgio e não de guerra. Pai, remove a necessidade de sempre se defender. Remove a tentação de sempre revidar. Ensina o coração a responder com sabedoria, que o diálogo seja restaurado, que a escuta volte a existir, que o respeito se reconstrua. Declaramos com autoridade: os ciclos de conflito foram quebrados, as feridas estão sendo curadas. A confiança está sendo restaurada. Se você crê, declare agora: Deus quebra os ciclos de dor na minha vida. Meus relacionamentos estão sendo curados. A paz governa meus vínculos. E se esta oração está tocando feridas profundas, se inscreva no canal Promessas do Altíssimo, porque a sua inscrição fortalece esta comunidade de intercessores e leva esta palavra ainda mais longe. A paz de Deus seja com você, que chegou até aqui porque entendeu que Deus não te chamou para viver se encolhendo, mas para se posicionar com autoridade. Senhor Deus, em nome de Jesus, entramos nesta próxima oração para restaurar aquilo que o medo tentou roubar, a autoridade espiritual. Porque há pessoas que oram, mas não se sentem autorizadas a se posicionar. Creem, mas se calam. Confia, mas se recuam. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor devolve a firmeza. Assim como declarou o salmista Davi no Salmo 27. O Senhor é a força da minha vida, de quem me atemorizarei? Essa palavra não é poesia, é postura espiritual. Pai, existe uma autoridade que não grita, mas se impõe, não discute, mas se posiciona. Hoje, o Senhor estabelece essa autoridade no interior de quem ora. Assim como o Salmo 91 declara que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, hoje declaramos: quem tem Deus como refúgio não teme se posicionar. Pai, remove o medo de desagradar,
Remove o medo de ser mal interpretada. Remove o medo de perder espaço por andar em verdade. Leão de Judá, levanta-te dentro deste espírito com coragem santa, coragem para dizer não, coragem para se afastar do que faz mal, coragem para permanecer onde Deus mandou ficar. Pai, existem pessoas que foram se calando para evitar conflito, mas acabaram perdendo voz. Hoje, o Senhor restitui a voz com sabedoria e autoridade. Assim como Davi se posicionou diante de gigantes sem armadura humana, ensina-nos a nos posicionar com a tua presença. O Salmo 91 declara que pisaremos o leão e a serpente. Hoje, essa promessa se manifesta como autoridade espiritual sobre medos antigos e opressões. Pai, que a firmeza substitua a insegurança, que a convicção substitua a dúvida. Que a tua presença seja a base da coragem. Declaramos com autoridade: eu tenho autoridade em Deus. Eu me posiciono sem medo. A presença do Senhor me sustenta. Se você crê, declare agora: eu me posiciono com autoridade. Deus é a força da minha vida. Eu não ando mais com medo. Se esta oração está despertando firmeza em você, se inscreva no canal Promessas do Altíssimo, porque a sua inscrição fortalece esta comunidade de intercessores e leva esta palavra ainda mais longe. A paz de Deus seja com você, que permanece firme até aqui, porque entendeu que não é só sobre começar bem, é sobre permanecer. Senhor Deus, em nome de Jesus, entramos nesta próxima oração para tratar da constância, daquilo que sustenta o caminho quando a emoção oscila e o resultado ainda não apareceu. Porque existe uma guerra que não é contra o inimigo externo, mas contra o cansaço interior. E hoje o Senhor fortalece quem estava quase desistindo em silêncio. Assim como declarou o salmista Davi, no Salmo 27, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Hoje, essa palavra não é um conselho, é uma ativação espiritual. Pai, existem pessoas que não caíram em pecado, não desviaram do caminho, mas estão cansadas. Cansadas de esperar, cansadas de se manter firmes, cansadas de não ver a resposta ainda. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor renova as forças. Assim como o Salmo 91 declara que aquele que habita no esconderijo permanece à sombra. Hoje nós declaramos: não é sobre correr, é sobre habitar. Pai, ensina este coração a permanecer mesmo quando o entusiasmo diminui, a continuar mesmo quando o caminho parece longo, a não desistir por não ver o final ainda. Leão de Judá, entra agora como sustentador do processo. Sustenta a fé nos dias normais, sustenta a obediência na rotina, sustenta o ânimo quando não há aplauso. Pai, existe uma tentação de abandonar o caminho não por pecado, mas por cansaço. Hoje o Senhor corta essa tentação. Assim como Davi aprendeu a esperar sem desistir, ensina-nos a entender que espera não é passividade, é fidelidade ativa. O Salmo 91 declara que Deus nos guarda em todos os caminhos. Hoje, essa guarda se manifesta na constância. Pai, estabelece uma disciplina santa, não uma disciplina pesada, mas uma constância leve que protege o destino de decisões impulsivas. Que o coração não se desvie por emoção, que a mente não se canse por ansiedade, que o espírito não desista por silêncio. Declaramos com autoridade: eu permaneço no caminho, minha constância é sustentada por Deus, meu destino está protegido. Se você crê, declare agora: eu permaneço em Deus, eu não desisto no meio do caminho. O Senhor fortalece meu coração. Esta oração está renovando suas forças. Se inscreva no canal Promessas do Altíssimo, porque a sua inscrição fortalece esta comunidade de intercessores e leva esta palavra ainda mais longe. A paz de Deus seja com você, que chegou até aqui porque entendeu que a caminhada com Deus não é uma corrida de velocidade,
é uma jornada de fidelidade. Senhor Deus, em nome de Jesus, entramos nesta próxima oração para consolar o coração que anda há tempo no caminho. E em alguns dias se pergunta se a presença de Deus continua acompanhando cada passo. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor responde com clareza: eu não te abandonei. Assim como declarou o salmista Davi no Salmo 27, o Senhor é a minha luz. Luz não apenas para o início, mas para todo o caminho. Hoje, essa luz continua acesa mesmo nos trechos mais longos. Pai, existem dias em que a fé não grita, apenas permanece. Dias em que não há milagres visíveis, mas há cuidado contínuo. Hoje, o Senhor honra quem permaneceu mesmo sem aplauso. Assim como o Salmo 91 declara que Deus é refúgio e fortaleza, hoje declaramos: Ele não é apenas socorro na crise, é companhia no processo. Pai, cura a sensação de caminhar sozinha. Remove o pensamento de que o Senhor se distanciou porque o tempo passou. Ensina este coração a perceber o cuidado diário. Leão de Judá caminha ao lado nos dias comuns, nos dias em que não há guerra, mas há cansaço, nos dias em que a fé é silenciosa, mas continua firme. Pai, existe uma mentira que diz que Deus se manifesta apenas em momentos extraordinários. Hoje, o Senhor desfaz essa mentira e se revela no cotidiano. Assim como Davi aprendeu a confiar nos dias de espera, ensina-nos a reconhecer que a fidelidade de Deus não oscila com o tempo. O Salmo 91 declara que Deus nos guarda em todos os caminhos. Hoje, essa promessa se aplica ao caminho longo, ao processo demorado, às etapas que exigem paciência. Pai, renova a paz de quem sabe que não caminha sozinha, que cada passo é visto, que cada lágrima é considerada, que cada oração silenciosa é ouvida. Declaramos com autoridade: Deus é fiel no processo. Eu não caminho sozinha. A presença do Senhor me acompanha. Se você crê, declare agora: Deus caminha comigo. Eu não estou sozinha. A fidelidade do Senhor me sustenta. Se esta oração está confortando o seu coração, se inscreva no canal Promessas do Altíssimo, porque a sua inscrição fortalece esta comunidade de intercessores e leva esta palavra ainda mais longe. A paz de Deus seja com você, que permanece nesta jornada, porque entendeu que a fé não termina no meio do caminho, ela caminha até a conclusão. Senhor Deus, em nome de Jesus, entramos nesta próxima oração para selar a certeza da vitória final. Porque há corações que suportaram, aguentaram, permaneceram e agora precisam ouvir com clareza: Deus conclui o que começou. Assim como declarou o salmista Davi no Salmo 27, espera no Senhor, sê forte, e Ele fortalecerá o teu coração. Hoje, essa espera não é mais incerta. Ela é carregada de esperança segura. Pai, existem pessoas que já deram muitos passos sem ver o final, que já oraram muitas vezes sem ver a resposta completa. Hoje, o Senhor transforma a espera em confiança tranquila. Assim como o Salmo 91 declara que Deus nos mostra a salvação, hoje declaramos: a salvação não é parcial, ela é completa. Pai, remove a dúvida que tenta dizer que a história pode terminar pela metade. Remove o medo de que o processo se prolongue sem fruto. Hoje, o Senhor firma a certeza de um final guardado por ti. Leão de Judá, levanta-te como sinal de que a guerra tem um desfecho, de que a noite tem um amanhecer, de que a luta não é eterna. Pai, existem promessas que ainda não se manifestaram, mas já estão decididas no céu. Hoje, o Senhor alinha o coração à esperança que se cumpre. Assim como Davi enfrentou processos longos antes de ver a promessa se cumprir, ensina-nos a não confundir demora com negação.
O Salmo 91 declara que o Senhor satisfaz com longevidade e mostra a salvação. Hoje, essa promessa alcança o final da jornada. Pai, planta alegria no coração que espera. Não uma alegria eufórica, mas uma alegria serena de quem sabe que Deus está no controle. Que a esperança não seja apenas uma expectativa, mas uma convicção. Que a fé não seja apenas um sentimento, mas uma posição. Declaramos com autoridade: minha vitória está guardada em Deus. A promessa será concluída. O Senhor termina o que começou. Se você crê, declare agora: Deus conclui o que começou na minha vida. Eu espero com confiança. A vitória é certa. Se esta oração está fortalecendo sua esperança, se inscreva no canal Promessas do Altíssimo, porque a sua inscrição fortalece esta comunidade de intercessores e leva esta palavra ainda mais longe. A paz de Deus seja com você, que chegou a este ponto da oração, porque entendeu que a fé madura não espera o resultado para se alegrar. Ela se alegra por confiança. Senhor Deus, em nome de Jesus, entramos nesta próxima oração para liberar a alegria que nasce da segurança em Ti. Não uma alegria barulhenta, mas uma alegria firme, que não depende das circunstâncias. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor remove a pesada expectativa e estabelece uma paz que sorri por dentro. Assim como declarou o salmista Davi no Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor. Hoje, essa busca gera contentamento, porque quem habita na presença não vive em angústia. Pai, existem corações que aprenderam a viver apenas na tensão, como se a paz fosse perigosa. Hoje, o Senhor ensina que descansar em Deus não é desatenção, é fé. Assim como o Salmo 91 declara que aquele que habita à sombra descansa, hoje declaramos: o descanso gera alegria santa, Pai. Remove o peso de ter que se preocupar com tudo. Remove a ideia de que só é responsável quem vive em alerta constante. Hoje, o Senhor liberta do fardo invisível. Leão de Judá, entra agora como fonte de alegria firme. Uma alegria que não oscila, que não depende de notícias, que não é abalada por opiniões. Pai, ensina este coração a celebrar antes de ver, a agradecer antes de receber, a se alegrar não por ingenuidade, mas por confiança plena. Assim como Davi celebrava a Deus antes das vitórias se manifestarem, ensina-nos a viver com um coração antecipadamente grato. O Salmo 91 declara que veremos a salvação do Senhor. Hoje, essa visão gera alegria antes mesmo da conclusão. Pai, que o riso volte onde houve apenas tensão, que a leveza retorne onde tudo parecia pesado, que a paz se torne um lugar habitável. Declaramos com autoridade: eu me alegro em Deus. Minha paz não depende das circunstâncias. Eu celebro antes da vitória se manifestar. Se você crê, declare agora: minha alegria vem do Senhor. Eu descanso na sua presença. A vitória já está decidida. E se esta oração está trazendo leveza ao seu coração, se inscreva no canal Promessas do Altíssimo, porque a sua inscrição fortalece esta comunidade de intercessores e leva esta palavra ainda mais longe. A paz de Deus seja com você, que chegou até aqui, porque o Espírito entendeu que existe um momento em que Deus sela o que Ele já estabeleceu. Hoje não é início de batalha. Hoje é confirmação de cobertura. Senhor Deus, em nome de Jesus, entramos nesta próxima oração para selar de uma vez por todas a proteção sobre esta vida. Não uma proteção temporária, mas uma guarda contínua, firme, inabalável, assim como declarou o salmista Davi no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Hoje, essa luz não apenas ilumina, ela fecha toda brecha de escuridão. Pai,
Existem pessoas que já passaram por muita luta e por isso vivem com medo de que o ataque volte. Hoje o Senhor declara: a guarda permanece. Assim como o Salmo 91 afirma que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, hoje declaramos: a presença de Deus não vai e vem, ela habita. Pai, sela esta vida contra retorno de ataques, sela contra cansado emocional, sela contra memórias que tentam reabrir feridas, que nada do passado tenha autoridade sobre o presente. Leão de Judá, posiciona-te agora como guarda permanente, que nenhum mal se reaproxime, que nenhuma ameaça tenha acesso, que nenhuma palavra contrária tenha força. Pai, confirma ao coração que a presença do Senhor não depende de emoção, nem de momento, nem de humor espiritual. Ela é constante. Assim como Davi aprendeu a descansar mesmo em meio à pressão, ensina-nos a viver sem o medo de retroceder. O Salmo 91 declara que nenhum mal nos alcançará e nenhuma praga chegará à nossa tenda. Hoje, essa promessa é selada sobre esta vida. Pai, estabelece uma segurança que não é frágil, que não oscila com notícias, que não se quebra com opiniões, uma segurança que nasce da certeza da tua presença. Declaramos com autoridade: eu estou selada pela presença de Deus. A proteção é permanente. O Senhor é a minha guarda contínua. Se você crê, declare agora: eu estou coberta pelo Altíssimo. A presença de Deus me cerca, minha vida está segura. Dando esta oração está trazendo segurança ao seu interior. Se inscreva no canal Promessas do Altíssimo, porque a sua inscrição fortalece esta comunidade de intercessores e leva esta palavra ainda mais longe. A paz de Deus seja com você, que continua aqui porque entendeu que existe um tempo em que a promessa deixa de ser apenas uma palavra e passa a ser confirmação interior. Senhor Deus, em nome de Jesus, entramos nesta próxima oração para afirmar o coração na certeza de que o Senhor não fala em vão. Cada promessa liberada tem um tempo, um processo e um cumprimento. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor ajusta a expectativa e transforma a espera em paz. Assim como declarou o salmista Davi no Salmo 27, espere no Senhor. Essa ordem não é um peso, é uma proteção, porque quem espera em Deus não se antecipa em erro. Pai, existem promessas que demoraram mais do que o coração imaginava. E com o tempo, a ansiedade tentou dizer que talvez o Senhor tenha se esquecido. Hoje, essa voz é silenciada. Assim como o Salmo 91 declara que o Senhor nos mostra a salvação, hoje declaramos: a promessa não foi cancelada, ela está sendo preparada. Pai, cura o coração que começou a duvidar por causa do tempo. Remove a pressa que nasceu do cansaço. Ensina-nos a confiar no tempo certo. Leão de Judá, posiciona-te como garantia de que nenhuma promessa cai por terra. O que o Senhor disse está de pé. Pai, existem promessas que não se cumprem porque o coração se adiantou. Hoje, o Senhor segura este coração no lugar da paz. Assim como Davi foi ungido rei, muito antes de se assentar no trono, ensina-nos a confiar no processo entre a palavra e o cumprimento. O Salmo 91 declara que o Senhor satisfaz com longevidade e nos mostra a salvação. Hoje, essa promessa se aplica à espera. Pai, que a espera não seja mais um lugar de angústia, mas um lugar de maturidade. Que o coração não se canse de confiar, que a fé não se desgaste com o tempo. Declaramos com autoridade: as promessas de Deus estão vivas. O tempo de Deus é perfeito. Eu espero com paz. Se você crê, declare agora: Deus cumpre o que promete. Eu confio no tempo certo. Minha espera é cheia de paz. Se esta oração está acalmando sua expectativa, se inscreva no canal Promessas do Altíssimo, porque a sua inscrição fortalece esta comunidade de intercessores e leva esta palavra ainda mais longe. A paz de Deus seja com você,
que chegou até aqui porque entendeu que a gratidão não é o fim da jornada, mas o selo espiritual sobre tudo o que foi vivido. Senhor Deus, em nome de Jesus, entramos nesta próxima oração com um coração agradecido, não apenas pelo que deu certo, mas por cada passo que o Senhor sustentou quando a força era limitada. Hoje, em nome de Jesus, nós honramos o Senhor pelo caminho percorrido. Assim como declarou o salmista Davi no Salmo 27, o Senhor é a minha luz, luz que guiou nos dias claros e também nos dias escuros. Hoje reconhecemos, se chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos guiou. Pai, existem pessoas que estão tão focadas no que ainda falta que esqueceram de honrar o que já foi vencido. Hoje, o Senhor nos ensina que a gratidão fecha portas que o inimigo tenta reabrir. Assim como o Salmo 91 declara que Deus nos livrou e nos guardou, hoje declaramos, tudo o que passamos não foi em vão. Pai, obrigado pelos dias difíceis que nos fortaleceram, obrigado pelas orações que não tiveram resposta imediata, mas nos aproximaram de Ti. Obrigado pelas lutas que não nos destruíram. Leão de Judá, recebe agora a honra que nasce de um coração maduro, não uma honra de palavras, mas uma honra de entrega. Pai, selamos este ciclo sem ressentimento, sem amargura, sem peso. Entregamos ao Senhor tudo o que ainda não entendemos e confiamos. Assim como Davi aprendeu a louvar antes, durante e depois das batalhas, ensina-nos a honrar em todas as estações. O Salmo 91 declara que o Senhor nos mostra a salvação. Hoje reconhecemos, estamos vivos, de pé e guardados. Pai, que a gratidão se torne um escudo contra a reclamação, que o agradecimento seja uma postura diária, que o coração não se endureça pelo caminho. Declaramos com autoridade: eu honro a Deus pelo caminho percorrido. Meu coração é grato. Este ciclo está selado em paz. Se você crê, declare agora: eu agradeço a Deus por tudo o que vivi. Meu coração está em paz. Eu confio completamente no Senhor. Se esta oração está selando algo dentro de você, se inscreva no canal Promessas do Altíssimo, porque a sua inscrição fortalece esta comunidade de intercessores e leva esta palavra ainda mais longe. A paz de Deus seja com você, que chegou a este ponto porque entendeu que há uma hora em que a fé deixa de ser esforço e se torna entrega. Senhor Deus, em nome de Jesus, entramos nesta próxima oração para renunciar ao controle que cansou a mente e pesou o coração. Porque há pessoas que confiam em Deus, mas ainda tentam segurar tudo com as próprias mãos. Hoje, em nome de Jesus, nós soltamos, nós entregamos, nós descansamos. Assim como declarou o salmista Davi no Salmo 27, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Fortaleza não é lugar de controle humano, é lugar de proteção divina. Hoje escolhemos habitar nesse lugar. Pai, existe uma ansiedade que nasce da necessidade de prever tudo, de evitar tudo, de controlar tudo. Hoje, o Senhor desativa essa necessidade e estabelece confiança plena. Assim como o Salmo 91 declara que aquele que habita à sombra do Onipotente descansa, hoje nós escolhemos descansar sem medo do que não controlamos. Pai, entrega ao Teu Espírito as decisões que não sabemos tomar, as situações que não sabemos resolver, as respostas que ainda não chegaram. Leão de Judá, assume agora a direção, vai à frente. Organiza o que está confuso, alinha o que está desorganizado, protege o que está frágil. Pai, existem pessoas que oram, mas continuam carregando o peso que já foi entregue em oração. Hoje, o Senhor ensina a orar e soltar. Assim como Davi aprendeu a confiar mesmo sem ter o controle do tempo, ensina-nos a entregar sem medo do resultado.
O Salmo 91 declara que Deus dá ordens aos seus anjos ao nosso respeito. Hoje, essas ordens substituem nossa tentativa de controle. Pai, que o coração não tente mais segurar o que só o Senhor pode conduzir. Que a mente não se canse com cenários imaginários. Que o espírito descanse na tua soberania. Declaramos com autoridade: eu entrego o controle a Deus. Minha ansiedade foi renunciada. O Senhor assume a direção final. Se você crê, declare agora: eu solto o controle. Eu confio em Deus. Minha vida está nas mãos do Senhor. De esta oração está trazendo alívio ao seu coração. Se inscreva no canal Promessas do Altíssimo, porque a sua inscrição fortalece esta comunidade de intercessores e leva esta palavra ainda mais longe. A paz de Deus seja com você, que chegou a este ponto, porque permitiu que o Senhor trabalhasse não apenas nas lutas, mas no interior mais profundo. Senhor Deus, em nome de Jesus, entramos nesta próxima oração para estabelecer uma paz que não vem como sensação passageira, mas como estado espiritual. Uma paz que permanece mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor assenta esta vida em segurança definitiva, assim como declarou o salmista Davi no Salmo 27. O Senhor é a minha luz, luz que não se apaga, luz que não oscila, luz que permanece acesa mesmo quando o caminho segue em silêncio. Bem, existe uma paz que não é eufórica, mas firme, não é barulhenta, mas profunda. Hoje, o Senhor libera essa paz sobre o coração que já passou por muita coisa e não quer mais viver em alerta. Assim como o Salmo 91 declara que aquele que habita no esconderijo descansa, hoje nós habitamos sem pressa de sair, sem medo de permanecer. Pai, remove o resíduo de tensão. Remove a expectativa de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Quebra a necessidade de vigiar o perigo quando o Senhor já estabeleceu guarda. Leão de Judá, posiciona-te como guarda final. Não como defesa temporária, mas como presença constante, que o coração sinta que não precisa mais lutar. Pai, existem feridas que já foram curadas, mas a memória do medo ainda tenta retornar. Hoje, o Senhor sela até a memória da dor. Assim como Davi aprendeu a descansar, mesmo cercado por pressões, ensina-nos a confiar que a paz é um lugar habitável. O Salmo 91 declara que veremos a salvação do Senhor. Hoje, essa visão se transforma em segurança interior. Pai, prepara este coração para encerrar este ciclo sem medo do futuro, sem apreensão do amanhã, sem peso do passado. Que a paz seja o testemunho final, que a segurança seja a marca deste processo, que o descanso seja a resposta. Declaramos com autoridade: a paz de Deus permanece em mim. Minha segurança está no Senhor. Eu descanso sem medo. Se você crê, declare agora: eu descanso na paz de Deus. Minha vida está segura. Eu não vivo mais em alerta. Se esta oração está selando paz em você, se inscreva no canal Promessas do Altíssimo, porque a sua inscrição fortalece esta comunidade de intercessores e leva esta palavra ainda mais longe. A paz de Deus seja com você, que chegou até o fim desta jornada de oração, porque permitiu que o Senhor conduzisse cada etapa, cada palavra, cada silêncio e cada cura. Senhor Deus, em nome de Jesus, chegamos ao encerramento final, não como quem termina uma oração, mas como quem sela uma obra espiritual. Hoje não há mais guerra sendo aberta, a guarda sendo confirmada, a paz sendo estabelecida, a segurança sendo declarada sobre esta vida, assim como declarou o salmista Davi no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Essa luz não se apaga quando a oração termina. Ela permanece no caminho, no dia a dia,
no amanhã. E assim como confirmou Davi no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Hoje, essa palavra não é promessa futura, ela é estado presente. Pai, sela esta vida contra todo retorno de medo, contra toda investida do passado, contra toda tentação de duvidar do que o Senhor já fez. Que o coração saia desta oração leve, seguro, firme, sem a necessidade de vigiar o mal, porque a guarda do Senhor já foi estabelecida. Leão de Judá permanece à frente desta vida, à direita, à esquerda, atrás e adiante. Que nenhum ataque tenha acesso, que nenhuma palavra contrária tenha força, que nenhuma seta encontre brecha. Pai, que a paz se torne testemunho, que a segurança se torne postura, que o descanso se torne linguagem do coração, assim como Davi aprendeu a descansar em Deus antes, durante e depois das batalhas, que esta vida aprenda a viver sem medo de viver. Declaramos com autoridade final: eu estou coberta pelo Altíssimo. Minha vida está escondida em Deus. A paz governa meu coração. A proteção é contínua. Se esta oração te abençoou, se inscreva no canal Promessas do Altíssimo. A sua inscrição é importante para alcançar mais pessoas, fortalecer esta comunidade de intercessores e mostrar que juntos somos mais fortes e vamos mais longe em oração. Deixe nos comentários a sua cidade, os nomes da sua família e o seu pedido de oração. Aqui, ninguém caminha sem cobertura. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te cubra, que o Senhor te dê paz. Até o próximo vídeo. Sua presença aqui é importante. Juntos somos mais fortes.